Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as cruzadas. Vamos ver o objetivo dessa aula, pessoal? Então veja, identificar os motivos e consequência das cruzadas. Então aqui nós temos uma imagem, na tela que mostra os cruzados, Então veja como eles se vestiam, como eles se apresentavam, o que eles levavam consigo quando iam fazer então essas expedições, Veja, aqui outra imagem também, Então as imagens que nós vimos no slide anterior e nesse slide são representações dos cruzados. Aqueles que partiram para as cruzadas receberam esse nome. Milhares de pessoas foram para o Oriente lutar nessas guerras. Então nós vamos entender por que começaram a acontecer as cruzadas, E qual foi a definição, qual era a intenção primeira das cruzadas e, na verdade, quais foram as consequências também, tá bom? Então veja, aqui nós temos uma imagem da cidade de Jerusalém. Por que quando se fala em cruzadas, nós vamos estar falando da cidade de Jerusalém? Por que ela é importante nesse processo histórico, Então veja, a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A cidade foi e ainda é foco de intensas disputas religiosas, Então veja, aqui a própria pergunta já está dizendo quais foram as consequências das cruzadas para a Europa medieval, O que levou esses cruzados a se deslocarem da Europa até Jerusalém? Qual era a intenção? O que estava acontecendo naquele momento para que houvesse esse deslocamento, E que depois continuou acontecendo porque tiveram várias cruzadas. Então vamos lá. Desde o século V, cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos, como Jerusalém, para pagar promessas, fazer pedidos ou como forma de penitência. Ou seja, então a princípio eles iam simplesmente porque Jerusalém tinha uma importância religiosa para as três religiões monoteístas, Então os católicos iam porque eram católicos, os muçulmanos porque é importante para os muçulmanos, e os judeus da mesma forma. Então veja que já existia essa peregrinação com um cunho simplesmente religioso, Então veja, a representação aqui de Jerusalém em 1283, tá? Já era uma cidade conhecida, já havia ali um trânsito de pessoas por conta das questões religiosas. Vamos para a nossa primeira atividade? Por que Jerusalém foi e continua sendo focos de disputas religiosas? Então, sétimo ano, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir daquilo que nós vimos nos slides anteriores e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção dessa atividade, então, sétimos anos. Veja, por que Jerusalém foi e continua sendo foco de disputas religiosas? A cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E por conta disso ela acaba sendo disputada pelos religiosos, né? Porque cada um quer que seja mais importante para a sua religião. E até hoje Jerusalém é um foco de disputa por essa importância, ok? Então veja, como que foi o início das cruzadas, né? Em 1071, os turcos de religião muçulmana então conquistaram a cidade de Jerusalém e proibiram os cristãos de visitarem ali o túmulo, o Santo Sepulcro, que é o túmulo de Jesus Cristo. E isso gerou um incômodo entre os cristãos, porque até então havia uma liberdade, né? Nós vimos nos slides anteriores que já havia uma peregrinação, todas as 3 religiões transitavam por essa cidade, visitavam os seus templos sagrados, enfim, os pontos que eram importantes para cada religião, né? E não havia problema. E a partir então de 1071, quando os turcos tomam Jerusalém e começam a fazer essa proibição, é que os problemas começam a acontecer. Veja, reagindo a isso, em 1095, então, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra santa contra o que eles chamavam de infiéis. O que fosse de outra religião era chamado de infiel, né? A fim de reconquistar Jerusalém. E assim se iniciaram as cruzadas. Óbvio que é importante a gente voltar um pouquinho, né? Entender que foi possível fazer as cruzadas por conta de todo o avanço que aconteceu na Europa a partir do século X, na Baixa Idade Média, né? Então, a maior produção de alimento, aumento populacional, então também isso criou condições para que essas pessoas pudessem se organizar e fizessem essa expedição para chegar a Jerusalém. Então, as cruzadas elas também vão ser consequência do que aconteceu na Europa durante toda a Baixa Idade Média. As cruzadas foram expedições militares, né, que partiram da Europa entre o século XI e XIII, a fim, então, de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa. Né? Então, eles peregrinavam, mas a partir do momento que foi proibido, havia o interesse, então, de tomar Jerusalém para a religião católica. Os cristãos tinham esse desejo, esse anseio. E o Papa Urbano II, então, vai organizar essas expedições para levar as pessoas até Jerusalém com esse intuito, né? Então, veja, aqui, ó, cruzados e muçulmanos em luta. Então, aqui já começaram as guerras entre as religiões, porque eles começam a se enfrentar, o que antes não acontecia, tá? Então, aqui, ó, só que aí não houve uma cruzada. Então nós vamos ver no mapa aqui, ó, que a partir do momento que houve a primeira cruzada que vai até Jerusalém, vão haver várias outras. A primeira, 1096 a 1099, a segunda, 1147 a 1149, né, 50 anos depois ali. Terceira cruzada, 1189 a 1192, quarta, 1201 a 1204. Claro que, a partir do momento que os europeus foram até Jerusalém, além do interesse religioso, eles também perceberam que era possível fazer negócios. E esse também foi um motivo que essas cruzadas se tornaram recorrentes, tá? Por isso nós vamos ver no mapa várias cruzadas, inclusive aqui, ó, uma oitava que nem foi para Jerusalém, acabou vindo até aqui, né? A sexta aqui, ó, ela vai fazer um caminho um pouco diferente. Então, por quê? Porque os interesses começam a mudar. A partir do momento que essas pessoas essas expedições chegam a Jerusalém e descobrem que além da tentativa de tomar Jerusalém, também podem trazer produtos de lá e comercializar na Europa e passar a lucrar, então as cruzadas elas também vão tomando um outro sentido, né? Passando a ter um outro sentido aí, tá bom? Então aqui, ó, para os comerciantes, as cruzadas eram fundamentais para aproximar o Oriente do Ocidente.
e assim ampliar as atividades comerciais. Ao longo das 9 cruzadas, seus objetivos se modificaram, deixando de ter um aspecto religioso e ganhando motivações comerciais. Então, aqui mais um mapa mostrando, né, as cruzadas que aconteceram e, novamente, enfatizando a questão de que, a princípio, a intenção era religiosa, mas os comerciantes viram que podiam lucrar e, por isso, essas cruzadas passaram a se intensificar. E passou a criar, então, aí uma rota comercial, né, que vai dar origem, então, ao renascimento comercial também, tá bom? Então, veja, os participantes das cruzadas consideravam-se marcados pela cruz. E por isso bordavam uma cruz na roupa, daí o nome cruzadas. As cruzadas reuniam milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e pobres, civis e religiosos. Os nobres iam a cavalo e bem armados, a maioria, porém, ia a pé e sem armas. Tá? Então era uma distância muito longa e muito penosa, né? Mas como havia vários interesses, né? Então cada grupo ia pelo seu interesse e acabava chegando em Jerusalém e isso acabou mudando então a relação da Europa com o Oriente. Veja, a batalha entre cristãos e muçulmanos durante a cruzada. Era normal eles se encontrarem e se enfrentarem, principalmente a partir do momento que foi proibido os cristãos acessarem, né, ao túmulo de Jesus, ao Santo Sepulcro, tá? Vamos para a nossa próxima atividade? Veja, coloquei um mapinha aqui das cruzadas, né, para a gente pensar qual foi o principal motivo das cruzadas. Vocês vão lembrar do que nós falamos aqui antes, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
vamos fazer a correção da nossa atividade sétimos anos. Então veja lá, qual foi o principal motivo das cruzadas? As cruzadas foram expedições militares que partiram da Europa entre o século XI e XIII, a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa, tá? Então veja, os motivos das cruzadas, né? Foram de ordem material, social e religiosa. Os dirigentes da igreja queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando para fora da Europa. Os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Já os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais, e as pessoas comuns esperavam obter a salvação eterna, pois a igreja prometia aos praticantes o perdão do pecado. Então, uma forma de formar um exército, né, uma legião de pessoas que participassem das cruzadas, era prometendo o perdão dos seus pecados e até o perdão de dívidas que as pessoas tivessem. Então foi usado vários argumentos para que as pessoas comuns participassem das cruzadas, tá? Então aqui, ó, a tomada de Jerusalém durante a primeira cruzada em 1099, um manuscrito medieval, ou seja, foram para uma cidade religiosa, importante para as três religiões monoteístas. No entanto, o que se via lá era banho de sangue, porque era guerra e enfrentamento entre os fiéis das religiões, tá? Por não aceitarem conviver com o diferente, né? Então aqui, ó, quais foram as consequências das cruzadas, né? Depois que começou a acontecer as cruzadas, o que ela mudou na Europa, enfim? O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, e entre várias regiões da Europa, que contribuiu para o enriquecimento dos comerciantes e, como eu falei, para o renascimento comercial, urbano, né? A maior participação dos europeus no comércio de especiarias e artigos de luxo orientais pelo mar Mediterrâneo, que era controlado pelos muçulmanos. Então agora os muçulmanos vão passar a comercializar, né, com as cidades italianas, enfim, vai fluir melhor esse comércio. E o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte dos seus membros nas cruzadas, tá? Então essas são as consequências das cruzadas. E aqui mais uma imagem que a gente está vendo, né, do filme Cruzado, aliás, da série da Netflix, né, que mostra que eles guerreavam, estavam sempre em guerra, né? Então vamos para a próxima atividade, pessoal. Veja, quais foram as consequências das cruzadas? Acabamos de falar, né? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade, pessoal? Quais foram as consequências das cruzadas? Veja, o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, maior participação dos europeus no comércio das especiarias e artigos de luxo orientais e o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte dos seus membros nas cruzadas, tá? Vamos fazer então a retomada da nossa aula. O que nós vimos nessa aula? Nós aprendemos sobre as cruzadas. Entendemos, primeiro, que Jerusalém é uma cidade importante para as 3 religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, né? E que eles tinham liberdade de irem lá, cada fiel, né, cultuar o seu Deus nos seus templos, enfim, nos monumentos importantes para a sua religião. A partir do momento que os turcos tomaram conta de Jerusalém e impediram os cristãos de visitar o Santo Sepulcro, é que os problemas começaram. Então, o Papa Urbano II organizou as cruzadas, né, lembrando que isso só foi possível por conta do que aconteceu na Europa na Baixa Idade Média, né? Conseguiu organizar as cruzadas e a intenção era tomar a Terra Santa. Só que, na verdade, viram que era possível fazer comércio e acabou que as cruzadas, essas expedições mudaram, né, a sua relevância, ou seja, não havia mais importância só religiosa, mas também para o comércio, para a integração da Europa com o Oriente na questão comercial, tá? E as consequências foi então essa retomada do comércio, o enfraquecimento da nobreza, né, o enriquecimento dos comerciantes, que foram as consequências então para né, depois das cruzadas para a Europa e também para o Oriente. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.